Fala músicos e musicistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Aula Musical. Hoje a gente vai falar de campo harmônico. Se você não ouviu falar ainda sobre isso, ou se já ouviu falar, mas ainda não entende direito o que é, não é um campo de futebol com os times todos ali harmoniosos, todos em harmonia. Tudo se abraçando, os jogadores desejando a vitória do adversário, não tem nada a ver. Campo harmônico, na verdade, é a estrutura harmônica da música. Dentre os elementos que transformam o som em música, eu falo disso nesse vídeo aqui, ó, você pode acompanhar se você não viu ainda. Nós temos a harmonia. E a harmonia, que é o acompanhamento da música, ela tem uma estrutura. Embora que alguém faça uma música sem pensar nessa estrutura, intuitivamente, mas aquela sequência de acordes, do acompanhamento, ela vai estar dentro de alguma estrutura, para que tenha aquela sonoridade de harmonia. Bom, na verdade, campo harmônico é um assunto um pouquinho avançado. Para a gente entender de campo harmônico, a gente tem que saber a estrutura das escalas e a gente tem que saber também a estrutura dos acordes. Aí a gente vai entender direitinho, certo? Se por acaso você ficar com muitas dúvidas, não se preocupe. Música é isso, é informação. Aos pouquinhos a gente vai assimilando uma coisa daqui, outra dali e vai entendendo, certo? Mas, repetindo, para entender direitinho, a gente precisa saber as estruturas das escalas, maiores e menores. Como a gente sabe que as escalas elas têm 7 sons, né? Que são equivalentes às notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que, claro, as escalas podem começar de qualquer nota, de acordo com a tonalidade da música. Do mesmo jeito vai ser o campo harmônico. O campo harmônico é como que fosse uma escala, só que de acordes. Do mesmo jeito que a gente tem umas regrinhas para a formação das escalas, para a estrutura das escalas, aquelas regrinhas do primeiro grau para o segundo tem um tom, do segundo para o terceiro tem um tom, do terceiro para o quarto meio tom, se for a escala menor é do segundo para o terceiro que tem o semitom, né, o meio tom. Do mesmo jeito a gente vai ter umas regrinhas também para a formação do campo harmônico. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Eu vou falar sobre isso aqui de uma forma prática, mostrando o instrumento, no caso do violão, mas isso serve para qualquer instrumento, certo? Mas, se você não domina ainda esse assunto, é bom você dar uma pesquisada, dar uma estudada na teoria, tá bom? Inclusive, vou abrir aqui um espaço para dizer que nós temos aqui, o link está na descrição, um curso de teoria musical, certo? Que vai ter essas histórias todas detalhadas, tá bom? Para você entender tudo direitinho, tá? Mas vamos em frente. Ó, primeiro, o campo harmônico maior, você tem que ter na cabeça que o primeiro grau é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é menor e o sétimo é diminuto. É claro que se você não sabia disso, não vai aprender só eu falando uma vez, né? Você pode pausar o vídeo, estar voltando aí, anotando, tá? E pesquisar, como eu falei, né? Mas, mostrando isso na prática, é o seguinte, você tem que ter na cabeça essa estrutura. Maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto, tá? Repetindo de outra forma, os maiores são o primeiro, o quarto e o quinto grau. Os menores, segundo, terceiro e sexto. E o sétimo, diminuto. Mais uma forma de você dar uma pausa aí no vídeo e dar uma anotada nisso. Mostrando na prática, vamos pensar numa música que esteja no tom de Dó maior. Nós temos o primeiro grau, que é maior, Dó. O segundo é Ré, vai ser o quê? Menor. Terceiro é Mi, vai ser o quê? Menor. O quarto é Fá, vai ser o quê? Maior. O quinto é Sol, vai ser o quê? Maior. O sexto é Lá, vai ser o quê? Menor. O sétimo é Si e é diminuto. E o primeiro que é Dó. Então, ó, Dó, Ré menor, Mi menor,
pensando da outra forma que eu falei, né? Quem são os maiores? Primeiro, quarto e quinto. Nós temos Dó, Fá, Sol, Dó. Os menores, segundo, terceiro e sexto. Ré, Mi, Lá. E o sétimo diminuto, que é o Si. Pensando em Dó maior. Agora, claro, essa estrutura eu vou fazer em qualquer outra tonalidade. Mas aí é onde vem a importância de você conhecer as escalas. Por exemplo, se eu fizer essa estrutura em Sol maior, eu tenho o primeiro grau que é Sol, Sol. O segundo é Lá, vai ser menor. O terceiro é Si, vai ser menor. O quarto é Dó, vai ser maior. O quinto é Ré, vai ser maior. O sexto é Mi, vai ser menor. E o sétimo, aí é onde vem a história. O sétimo é Fá sustenido, porque a gente está no tom de Sol maior. E a escala de Sol maior, o Fá, que é o sétimo grau, é sustenido. Então, esse sétimo grau, que é diminuto, vai ser Fá sustenido diminuto. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber as escalas. Senão a gente vai fazer o campo harmônico errado. Você vai pensar, por exemplo, que o sétimo grau de Sol é Fá, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Mas, na verdade, quando a gente vai para a escala, esse Fá é sustenido. Assim como o Ré maior, eu tenho o segundo grau é Mi, vai ser menor. O terceiro é o quê? Fá sustenido, vai ser menor. O quarto é Sol maior. O quinto é Lá maior também. O sexto é Si, vai ser menor. E o sétimo, que é diminuto, vai ser quem? Dó sustenido. Porque segue a escala de Ré maior. O Fá e o Dó são sustenidos. Aí a importância de saber o campo harmônico é porque quando uma música é feita em uma tonalidade, geralmente ela vai estar dentro daquele campo harmônico. Isso ajuda até na nossa percepção, no nosso ouvido, quando a gente for pegar uma música ou tirar uma música de ouvido. Porque a gente conhecendo o campo harmônico, a gente já vai procurar ali dentro daquela estrutura. É onde vem a importância de saber, né, o campo harmônico. Por exemplo, se eu for tocar uma música em Lá maior, né, e eu preciso conhecer essa música, tirar de ouvido, pegar os acordes dela e tal. Então eu vou saber, por exemplo, que se tiver um Mi ali, provavelmente aquele Mi vai ser maior, porque é o quinto grau de Lá. Lá, Mi, Lá. Se aparecer um Ré, eu vi ali que tem um Ré. Ré. Eu já vou saber que aquele Ré provavelmente vai ser maior. Porque é o quarto grau é maior, certo? Se pega um Si, naquela música eu escutei que tem um Si, na verdade vai ser menor, porque é o segundo grau de Lá. O segundo grau não é menor? Por que eu falo assim? Provavelmente é aquela nota, aquele acorde. Se o campo harmônico segue aquela regra. Porque nem sempre o compositor vai usar apenas o campo harmônico tonal ali limitado. Senão fica uma coisa limitada. Toda música vai ficar limitada. Tá entendendo? Então, por isso, os compositores buscam também outros acordes que não faz parte do campo harmônico, certo? Para dar um enfeite maior, para dar uma harmonia mais elaborada, tá? Mas quando a gente encontra esses acordes que estão fora, é até mais fácil também de entendê-los, porque a gente já conhece os que deveriam estar dentro. Se esse está fora, eu já vou saber de qual é aquela outra estrutura. É importantíssimo. Agora, quando a gente fala de campo harmônico menor, a gente tem que dar uma atençãozinha a mais a esse assunto. Por quê? Porque as escalas menores, elas têm mais de uma estrutura. Por isso que a gente fala as escalas menores. A maior é só uma estrutura, a escala maior. As escalas menores
tem mais de uma estrutura. Na nossa música popular, a gente usa mais, frequentemente, duas estruturas, que é a menor harmônica e a menor natural. Tem outras também, mas são menos usadas, então a gente foca mais nessas duas. Então, nesse caso, vai ter dois tipos de campos harmônicos menores. Um que segue a escala natural e um que segue a escala harmônica. Só que, na verdade, o oficial é o da escala natural. Pelo nome já está falando, né? Natural, naturalmente, é daquela forma. A harmônica, ela é, na verdade, uma adaptação do tonalismo. Se você acha que tem algumas palavrinhas aqui complicadas, é porque você não está estudando teoria direito. Então, ó, nosso curso de teoria aqui vai tirar muitas dúvidas para você entender melhor essas histórias. Então, a escala harmônica, a menor harmônica, ela na verdade é uma adaptação que foi feita para a música tonal, certo? Então ela é uma adaptação da escala natural, uma alteração que acontece, e essa alteração vai mudar o campo harmônico. E quando a gente vai para a prática, esses dois campos harmônicos, eles se misturam, tá? É claro que tem que ser na prática, né? Só ouvindo aqui, só estudando a teoria, a gente não vai aprender tudo, a gente vai entender melhor, mas a prática é que faz a gente aprender cada vez mais, né? Seguindo o campo harmônico menor natural, o que eu falei, né, que naturalmente seria isso, nós temos o primeiro grau menor, o segundo é diminuto, o terceiro é maior, o quarto é menor, o quinto é menor, o sexto é maior, o sétimo é maior e o primeiro menor. Então nós temos aqui um campo harmônico menor, que é o natural. Quando a gente pega a estrutura da escala menor harmônica, então esse campo harmônico ele vai ter a sua alteração também. O primeiro grau vai ser menor, o segundo é diminuto, o terceiro é aumentado, somzinho bem esquisito, né? O quarto é menor, o quinto é maior, o sexto é maior também, e o sétimo ele fica diminuto. E o primeiro menor. O importante é você saber essa estrutura, tanto o maior como o menor, né? Ou os menores. Quando você sabe da estrutura das escalas, do campo harmônico maior ou menor, você vai entender o que você está tocando, certo? Você vai ser melhor até para você tirar uma música de ouvido, porque você já vai saber aonde vai estar a nota, o acorde que você quer dentro daquela estrutura, da tonalidade. Vai ser melhor para você criar um arranjo, porque você vai saber aonde pode colocar uma nota a mais ali, certo? Onde pode criar uma dissonância, reharmonizar uma música e também até improvisar, tá certo? Por isso que é importante você saber desses assuntos. E se você achou que eu falei muita coisa que não deu para entender, que você ainda ficou voando sem saber o que é, não se preocupe. É só você dar uma estudadazinha a mais, estudar teoria musical, que você vai aos poucos entendendo tudo isso. Isso é uma nova linguagem. Música é uma coisa muito ampla, não se aprende do dia para a noite. Não é com uma videoaula, não é com uma leitura, nem uma dica de um professor que você vai aprender tudo do dia para a noite, não. É aos pouquinhos. Agora, claro, buscando as fontes certinhas, corretas, a forma certa de estudar, aí sim você vai ter um bom progresso. E só reforçando, se você não entendeu algumas coisas que eu falei aqui, a linguagem foi um pouco difícil para você, conheça aqui o nosso curso de teoria. Ele é básico para quem está começando agora, mas também para quem já toca e precisa entender mais desses assuntos. Se você gostou,
curta, compartilhe, pergunte, tire sua dúvida, siga a gente para acompanhar os outros vídeos, as outras dicas sobre música, sobre o mundo dos sons. E até o próximo vídeo. Valeu!